Atenção pessoal de Brasília e em torno, aqui no Curso Império nós estamos preparando para o concurso da SEB. Você que vai fazer concurso para eletricista ou então para serviços gerais, sabe que na tua prova vai cair a matéria chamada matemática. E agora, neste momento, eu vou te dar aqui uma dica especial sobre máximo divisor comum. Lembrando só que o Curso Império fica em Taguatinga Centro, Curso Império, onde a missão é real. Beleza, pessoal? Então vamos para cá. O que é MDC? MDC é máximo divisor comum, ou seja, é o maior divisor comum a dois ou mais números. Então note aqui, quais são os divisores do número 20? Os divisores do número 20 começam com qual número? Com 1, 2, 4, 5, 10 e o próprio 20. Quais são os divisores de 12? 1, 2, 3, 4, 6 e o próprio 12. Pessoal, essa não é a maneira correta de você encontrar máximo divisor comum. Observe aqui. Se o número fosse maior, eu teria uma dificuldade em descobrir esses divisores. Mas note, olhando aqui o 20 e o 12, eu percebo que o 1 é comum, o 2 é comum, o 4 é comum. Agora, entre o 1, o 2 e o 4, qual é o maior? O maior é o número 4. Então, pessoal, o 4 é chamado de máximo divisor comum. Beleza? Já pensou se eu tivesse 4 números para descobrir o máximo divisor comum e eu tivesse que descobrir os divisores de cada um? Eu não teria tempo, né? Eu não conseguiria terminar a minha prova. Pessoal, o Curso Império já prepara para a SEB desde os 3 últimos concursos. Então nós somos especialistas em SEB. Eu trabalho com a parte de matemática básica e trabalho com a legislação do setor elétrico, ou seja, a resolução 414 e alguma parte dos conhecimentos específicos. Sou engenheiro elétrico formado pela Universidade Federal e já atuo nessa área há um certo tempo. Então, se você quer passar por um curso da SEB, venha para o Curso Império, onde a missão é real. Então, pessoal, terminando, Nilson, até aqui tudo bem. Como é que eu faço? Qual é o método prático? Eu colocar os dois aqui. Qual é o divisor comum, pessoal? 2. Aqui fica 6, aqui fica 10. Qual é o próximo? 2. Aqui fica 3, aqui fica 5. Pessoal, será que existe ainda algum número que eu possa dividir por 3 e por 5 ao mesmo tempo que não seja o número 1? Não existe. Então terminou, pessoal. O máximo divisor comum é 2 vezes 2, que dá quanto? 4. Entendeu? Então, pessoal, o máximo divisor comum você encontra dessa maneira aqui. Você só divide se todos puderem ser divisíveis ao mesmo tempo. Ok? Então, eu trouxe aqui 3 questões que já caíram em provas da Exatos. A Exatos é a instituição que irá fazer essa prova do concurso da SEB em Brasília. Então, você que quer ser eletricista da SEB, você que quer trabalhar na área de serviços gerais, venha para o Curso Império, onde a missão é real. Ok, pessoal? Então tá. Essas 3 questões aqui, ou seja, 2 números do A e B, tem um macete para você. Então, observe. Qual é o MDC entre os números? Pessoal, 3, 7 e 8 são conhecidos com o nome de quê? De números primos entre si. Por que isso? Porque eu não tenho nenhum número que divida de 2 em 2 ao mesmo tempo. Então, o único número que divide de 2 em 2 é o número 1. Ok? Então, por exemplo, somente o número 1 divide de 2 em 2, ou seja, ele divide o 3 em 7, o 3 em 8, o 7 em 8. Ok? Então, quando os números não possuem divisão comum, eu chamo esses números de números primos. Então, toda vez que eu tiver números primos, o MDC vale 1. Então, pessoal, quanto é que é o MDC aqui? O MDC vale 1. Beleza? Isso só acontece quando eu tiver números primos entre si. E observe aqui que entre o 10 e o 40 e o 120, qual é o 120
é divisível por 40, que dá 3, e é divisível por 10, que dá 12. Então, pessoal, numa sequência de números, onde o maior é divisível pelos demais, eu digo que o MDC é sempre o número menor, beleza? Então, numa sequência de números, onde o maior é divisível pelos demais, o MDC será sempre o menor. Beleza? Então, essas são duas dicas que te ajudam a você ganhar tempo na prova. Porque no concurso público é assim, você, para passar, tem que conhecer macete. Se você não conhecer as dicas do professor Ronilson, você não vai conseguir fazer uma prova rápida. Então, o Ronilson, que é servidor público, também te dá as dicas para colocar você nessa empresa que é a SEB, que é uma sociedade de economia mista, onde você vai fazer a sua carreira, ok? Então, note, pessoal, uma questão fatal em prova de concurso, não somente da exatos, todas as instituições gostam de trabalhar com esse problema aqui, ó, entendeu? Uma empresa possui 24 homens e 30 mulheres. Desejamos criar grupos com o maior número de pessoas em cada grupo. E essas pessoas têm que ser do mesmo sexo. A pergunta é: qual é a maior quantidade de pessoas em cada grupo? Qual é a maior quantidade de pessoas em cada equipe? Pessoal, ele só vai mudar a situação. Entendeu? O problema sempre será o mesmo. Ronilson, como é que eu faço para eu resolver uma questão desse tipo aí? Pessoal, toda vez que a questão tiver essa situação aqui, ó, MDC, onde tiver a palavra maior ou menor, eu sempre vou usar MDC. Então, observe aqui. Quando no problema tiver a palavra maior ou menor, eu sempre vou usar MDC. Então, nessa pergunta que ele falou, o maior número de pessoas em cada equipe. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o 24 e o 30 e tirar o MDC. Qual é o MDC, pessoal? Dividido por 2 dá 12, dá 15. E agora? Eu posso dividir todos esses dois por 2? Não, mas eu posso dividi-los por 3. Então, aqui dá 12 dividido para 3 dá 4, 15 dividido para 3 dá 5. Como eu não posso mais nenhum número que eu possa dividir o 4 por 5 ao mesmo tempo, eu acabei de encontrar o MDC. O MDC é quanto, pessoal? 6. Então, pessoal, 6 é o maior número de pessoas em cada equipe. Então, se a pergunta fosse qual é a menor quantidade de grupos que eu vou formar? Pessoal, se em cada equipe eu tenho o maior número de pessoas, é lógico que eu vou formar o menor número de equipes. Então, de homens eu terei 4 equipes com 6 pessoas. De mulheres eu terei 5 equipes com 6 pessoas. Então, se alguém te perguntar qual é o menor número de equipes, você já sabe que vale 9. Então, se a pergunta fosse qual é o menor número de equipes, você já sabe, é 9 equipes. E se a pergunta fosse quantas equipes do sexo masculino? 4. Quantas do sexo feminino? 5 equipes de mulheres. Então, pessoal, numa questão de MDC, ele poderá fazer para você, no mínimo, 4 perguntas. Se a pergunta for qual é o maior número de pessoas em cada equipe, é só você verificar o resultado é o maior. Se a pergunta for qual é o menor número de equipes, é só você somar a parte de baixo, 9 equipes. Quantas equipes de homem? 4. De mulheres? 5. Cara, você, com as dicas do professor Ronilson, você vai arrebentar nesse concurso da série. Pessoal, não se engane. Faça curso Império. E no Império é assim: 3351, 1222. Você faz a sua matrícula e começa a sua turma agora no dia 28. Pessoal, curso Império, onde a missão é real.